lá. Até para a gente não atrasar, não haver mais atraso. Opa, lá no palco principal não terá nada agora. Bom, tem pessoas aqui fazendo perguntas. Vou pedir para que sejam direcionados aqui para a trilha de SST ou para uma das outras trilhas que serão aí apresentadas, tá? O número aqui já são 124 participantes na nossa trilha, está subindo. Então, lembrando aqui, aproveitando enquanto o pessoal está entrando na nossa trilha, não poderia deixar de mencionar um agradecimento especial aí aos nossos patrocinadores, a LG, que é Lugar de Gente, a HealthBit, ao Sistema Escudo, a Tecmag, a MDNet, a Expert Ocupacional, a Inteligência, a Arquivo Express e a Portal Telemedicina, tá? Lembre-se todos, no final do evento nós teremos novamente nosso sorteio, então quem esteve aqui com a gente ontem vai estar participando, quem está chegando hoje, quem está participando somente desta data também vai poder participar, mas para isso lembre-se de fazer aí a maratona premiada, tá bom? Muito bem, até para a gente não atrasar um pouco mais, vamos aproveitar e dar abertura aqui na trilha de SST. Eu sou o Marcos Taqueto, sou gerente de contas do time comercial da Age Technology, do sistema SOC, e vou ser o moderador da trilha de SST. Eu diria o seguinte, houve um pequeno atraso aqui, mas é importante aproveitar e ressaltar todo o conteúdo fantástico que os palestrantes anteriores, aproveito até para deixar o meu agradecimento a todos os palestrantes anteriores, foi fantástico, que nos muniram de informações e de conhecimento, os quais não tenho dúvidas que serão utilizados por todos vocês clientes, no dia a dia, no atendimento aí, seja na sua empresa onde você trabalha, no SESMIT, ou seja, com a prestação de serviço. Mas mais do que isso, esse conteúdo que nos foi passado aqui agora, nós vamos aproveitá-los e mostrá-los para vocês na prática, através das apresentações sequenciais que virão. Então, para essa nossa próxima apresentação, eu vou contar aqui com os nossos palestrantes, com o Neilandro Nunes, com o Pedro Bárbara, que vai apresentar para a gente o impacto do GRO e do PGR no processo de caracterização de risco de SST e a visão já dentro da solução, dentro do SOC. Então, Neilandro e Pedro, sejam bem-vindos. Olá, pessoal. Boa tarde, Taqueto. Boa tarde. Vamos lá, Pedro. Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ney. Boa tarde, Taqueto. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Neilandro. Sintam-se à vontade aí, agora está com vocês, tá bom? Maravilha. Muito obrigado, Taqueto. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos, mais uma vez. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, né, que eu vou fazer uma breve apresentação aqui. Vamos lá. Bom, então o nosso assunto agora, né, são os impactos, né, em cima do que a gente acabou de ver ali na apresentação dos nossos amigos ali que acabaram de fazer ali no palco principal, o impacto do GRO-PGR no processo de caracterização de risco em SST, né? Então, nos apresentando aqui, sou o Neilandro Nunes, esse que vos fala, o Ney, alguns aí devem me conhecer por Ney, e o nosso amigo aí, o Pedro Augusto, né? Nós somos consultores SOC, né? Estamos aí, eu já estou atuando aí na Age há 8 anos, o Pedrão tem quanto tempo, Pedro? Uns 3 anos. 3 anos, né? Pedrão, 3 anos aí no contato direto aí com os clientes durante a implantação e consultoria, né? Então, vamos conduzir aí esse assunto hoje. Então, nossa agenda seria fazer uma introdução rápida, super rápida mesmo, não, né, com o mesmo nível de detalhamento que o pessoal acabou de fazer, lógico, né? Mas a introdução ao GRO, PGR, é a diferença entre caracterização atual e a nova gestão da característica, tá? E como que a gente habilita essa nova função dentro do sistema, que muitos dos nossos clientes ainda não conhecem, apesar de estar disponível desde fevereiro, né? Muitos dos nossos clientes ainda não migraram, né, para essa nova tela de gestão, tá certo? E é algo bem simples, tá? É algo bem simples mesmo, tá bom? Então, o GRO, PGR, ele é baseado no ciclo PDCA, e é exatamente isso que a gente vai ver, né? Que a gente vai ver agora, na prática, né? Então,
é o tal do ciclo PDCA, né? O Plan, Do, Check, Act, né? Planejar, fazer, checar e agir, e assim por diante, tá certo? Então, isso a gente vai ver dentro do sistema, tá? Então, a nossa apresentação é mais prática, né? A gente vai fazer na prática. A gente vai ver na prática. Então, aqui tem as portarias que mencionam ali o GRO e PGR. Então, na NR1, né, e na NR9, tá? Que tem as portarias aqui. Em resumo, né, a NR1 ela vai servir para estabelecer ali critérios que devem ser adotados por empregadores e empregados em questão de saúde ocupacional, né, e segurança do trabalho. Já a NR9 ela serve para que a empresa, após ter feito o inventário de riscos de acordo com a NR1, cria o plano de ação, né? Então, uma na verdade vai complementar a outra, né? O objetivo é tirar o controle de riscos do papel, né? E fazer ele em tempo real, né? Voltando ao ciclo aí PDCA. É isso que é o ciclo PDCA, baseado na melhoria contínua. Então, deixa de ser aquela coisa estática como era o PPRA, para ser uma coisa mais dinâmica, né? Uma coisa viva, né? Tá? E a nova gestão de característica do risco, né? Ela foi modelada se baseando nessa elaboração de GRO, tá? Foi modelada onde a ideia é facilitar a gestão e, vamos dizer, tornar visual esse ciclo, né? Esse tal do PDCA que a gente tanto fala aí, tá? E a abrangência, todas as atividades e todos os tipos, né, de perigos e riscos. Então, não se resume somente aí a questão de físico, químico e biológico, né? Então, são todos os riscos ali existentes, tá? Aí tem sempre aquela dúvida, mas qual que é o correto? PGR, GRO, PGRO, enfim, né? Tem essa dúvida aí. O que é um e o que é outro? É tudo a mesma coisa? Não, o GRO é o processo de gerenciamento em si e o PGR é a forma como ele vai se concretizar, né? Então, seria isso. Então, esse documento, né, esse gerenciamento, ele é composto por duas partes, o inventário de riscos, que é basicamente o que a gente tem hoje lá, né, dentro da nossa tela de característica atual. Aquela planilha de riscos que a gente já tem dentro da nossa tela de grupo de exposição, da nossa tela de GHE, junto com a característica do risco atualmente. E quando quantitativos, a gente tem as medições, né? Então, é esse inventário de risco juntamente com o plano de ações, tá? Então, o nosso documento ele vai ser composto por esses dois itens, né? Então, o objetivo, né, do GRO é centralizar ações de prevenção e gerenciamento de riscos, tá certo? Esse é o objetivo aí principal. Então, agora a gente vai ver, né, na prática, né, eu fiz essa breve apresentação mesmo só para ambientar a todos, tá? A gente vai ver na prática aqui como que funciona essa nova gestão de característica de riscos, tá? Então, quem já está habituado a usar o SOC, lógico, não vai ter tanto problema aí, né, não vai ter um impacto muito grande aí essa transição, tá? Então, vamos lá. Ó, aqui eu tenho uma empresa aqui, né? A gente temos uma empresa aqui de apresentação, onde eu vou mostrar aqui o que vocês já estão habituados, que é a característica da forma que é hoje. Então, hoje é muito comum, tá, gente? Tanto por GHE, quanto por grupo de exposição, enfim, aqui a gente optou trabalhar por GHE, mas o processo continuaria o mesmo, né? A gente tem lá a tela da criação do GHE, colocamos os riscos dentro do GHE, o processo de característica, que vocês veem que é bem ainda, né, bem resumido, do jeito que, em vista do que é a nova tela, né? Tá? Então, temos aqui algumas informações da caracterização, tá? E isso é o que nós temos hoje no sistema, Ney, mas vai mudar muita coisa? Sim, o processo que vai mudar é exatamente esse, da característica, a tela da característica. Essa tela aqui é o que vai mudar. O processo de criação do GHE, de aplicação dos riscos, seja pela tela de grupo de exposição ou criação do GHE, ele continua o mesmo até aqui. Então, criei os riscos, criei o GHE, apliquei os riscos no setor ou no cargo, tá? No caso aqui, coloquei os grupos expostos, enfim, essa parte permanece a mesma. O que vai mudar é daqui, da caracterização em diante, tá certo? Isso é o que vai mudar aí, ok? Bom,
Para isso, Pedro, você pode compartilhar aí a sua tela agora, por favor? Vamos lá. O Pedro agora ele vai mostrar dentro do sistema, né, como que vai funcionar essa nova tela de característica, tá certo? Então a gente vai continuar com a empresa com o GHE, mas na abordagem dentro dessa nova, conduzindo dessa nova tela de característica, tá? Bom, é isso aí. Deixa eu derrubar a minha conexão. Você conseguiu aí, Pedro, compartilhar? Consegui, Nego. Na hora que eu compartilho, já derrubei a sua. Tá ótimo. Bom, então, pessoal, conforme o Ney comentou, agora a gente está aqui com uma base, com uma empresa que tem a nova gestão de característica do risco, e até o ponto da criação do GHE, a gente vê que não tem alteração em relação àquela outra empresa. Eu tenho aqui o risco de ampliar um pouquinho. Risco de ruído no meu GHE aqui, caracterizado. E aqui já até alterou a tela, eu vou voltar. Para quem estiver habilitando essa gestão pela primeira vez, aqui já vai começar a sentir as diferenças. A gente vai ter aqui embaixo, olha só, nova experiência SOC. Funcionalidade foi reformulada com uma interface mais intuitiva e eficiente. Conheça. Isso aqui é o seguinte, se eu clicar nesse experimentar, o SOC vai me direcionar para nova tela de caracterização do risco. Vou acessá-la já já, tá? Por quê? Eu quero mostrar para vocês que a tela antiga ainda funciona. Então, para quem já caracterizou risco, seja no grupo de exposição ou seja no GHE, vocês podem ver aqui que não tem diferença, mas a gente nota uma aqui já no início. Vou alterar aqui a minha característica, que é a aparição desse campo aqui, ó. Data da vigência. Exato. Então, a gente habilitando o parâmetro da nova característica, nós temos que informar essa vigência da caracterização que nós estamos fazendo aqui. Coisa que as empresas que ainda não se adaptaram, este campo não fica disponível. Então, a gente colocou aqui, vigência iniciando em 15 de setembro de 2021. O prazo eu posso deixar em branco, se ele está vigente ainda, não há problemas em deixar em branco, porque a partir dessa tela, a gente vai conseguir colocar prazos de vigência, mantendo um histórico das caracterizações de risco que a gente faz. Coisa que na tela antiga a gente não conseguia fazer. Então, agora eu consigo ter um controle de versões do documento. Se eu ainda não acessei a tela nova, mas a nova gestão de característica está habilitada, eu acesso esse ícone aqui, ó, o ícone do reloginho. Históricos e projeções da caracterização do risco. E aqui eu consigo controlar, adicionar uma nova versão ou visualizar o histórico. Por exemplo, eu tenho aqui uma versão antiga que eu coloquei como data de início em 15 de setembro de 2020, valendo até o dia 14 de setembro de 2021. E quando eu clico aqui, reparem que o status agora ele mostra histórico. E toda a informação que eu fiz na versão anterior, o SOC preserva. Exatamente. Então, Isso é um ponto extremamente importante, porque o GRO ele vai precisar disso, ele vai trabalhar com históricos de comparações, né, de versões anteriores, né? Enfim, então, mais para frente, já dando um spoiler aí, há essa possibilidade de você ter em tela esse tipo de visualização, né? Então, isso é extremamente importante, a criação de versões que a gente não tinha isso na versão anterior, tá? Obrigado, Pedro. Continue. Exatamente, por nada, Ney, tamo junto. E o que é essa nova experiência SOC? Vamos ver ela aqui. Para quem estiver habilitando, acessando pela primeira vez, só clicar aqui no botão experimentar, e aí a gente vai ter aqui, ó. Esta é uma nova experiência SOC, a nova tela de caracterização do risco. Aqui, essa tela, como a gente vai ver, eu vou
editar aqui, ela tem todas as informações da tela anterior, deixa eu ocultar essa barra, referentes à característica. Então, por exemplo, possíveis lesões ou agravos à saúde. E aqui começa uma das diferenças também. Alguns campos da tela anterior, eles eram voltados totalmente ao PPRA. Já os campos dessa tela aqui, eles são compartilhados em alguns momentos para o PPRA e também para o PGR, que o Ney citou pouco atrás. Algumas nomenclaturas desses campos foram alteradas. Então, nessa nova tela, a nomenclatura ela é mais voltada ao PGR. Legal, eu tenho aqui esse campo, possíveis lesões ou agravos à saúde. Que campo é esse? Campos novos, a gente tem um ícone do izinho aqui do lado, que ele diz o que é. Descrição das lesões ou agravos à saúde que podem ocorrer como consequência. Antigo campo efeito da tela antiga. Então, os campos que forem compartilhados, as novidades, a gente vai sinalizar aqui. Então, esse daqui é o efeito do risco, o efeito do perigo, né? No caso aqui, a gente está utilizando como exemplo um GHE que tem um risco de ruído aplicado. Então, está o texto dele aqui, ó. Possível perda aditiva, parcial ou total. E aí nós seguimos. Fontes ou circunstâncias. Antigo campo, fontes geradoras. Nós sinalizamos duas aqui, mas podemos procurar aqui, ó. Ele vai buscar da tela do cadastro de fonte geradora. Vou colocar aqui, por exemplo, caldeira. Ou melhor, tá aqui, ó. Adicionei uma nova fonte. Prevenção e controle, medidas coletivas, campo de EPC. Mesma coisa, pessoal, buscando do cadastro de EPC. Os EPCs que eu tenho cadastrados aqui. E aí eu vou adicionando. Mais um campo novo, medidas administrativas. Antigo campo, medidas existentes. E uma série de campos que foram migrados para essa tela. Campos de EPI, alguns critérios novos, já voltados ao PGR. Por exemplo, aqui, ó, exposição. Tipo de critério usado para análise de exposição. Semi-quantitativo ou quantitativo. Critério novo que não existia no PPRA, mas que está presente aqui no PGR. Perfil de exposição, antigo campo análise qualitativa. E aqui algumas das diferenças também, olha só. Como é exibida medição. Medição que nós lançamos aqui, sendo visualizada dessa forma. Confesso que ficou bem mais bonito nessa tela aqui do que na tela anterior, hein? Sim, sim. Só aproveitando aqui, Pedro, rapidinho. Então, só para reforçar aí, pessoal, no processo de migração de um formato de tela para o outro, fiquem tranquilos que vocês não vão perder absolutamente nada de informação. Exato. Tudo que vai ser aproveitado para o processo ali de PGR, né, de GRO, ele vai ser migrado, tá? Vai ser convertido ali, entre aspas, vamos falar que ele vai ser convertido os campos. O que não for utilizado pontualmente, o que não for obrigatório pontualmente para o PGR, ele vai acabar vindo também, mas ele vai como outros ali. Você vê que lá embaixo, onde o Pedro está rolando a tela, tem lá um outros, tá? Então aqui o SOC, na verdade, essa tela, ela já atende ali praticamente 90% do que é o PG, da entrada dos dados do PGR, né? Exatamente. Né? O sistema em si, ele atende todos os requisitos através desses campos aí, tá? Então, lógico, atende, faz tudo 100%? Não, porque aí é onde entra o papel técnico, né, da pessoa que vai alimentar esses dados. Então, só que ele não vai gerar sozinho, obviamente, né? O sistema ele vai atender os requisitos, porém é necessário conhecimento técnico do profissional, né, para alimentar esses campos, tá certo? Aqui que o conhecimento técnico da pessoa é posto à prova, tá? Até como comentado aí pelo Dr. Sérgio Canho, né, a chave do sucesso do GRO
é trabalhar com a questão saber, né, estabelecer bons critérios para a alimentação desses dados. Tá? Então, fiquem tranquilos quanto a esse processo de transição, que vocês não vão perder absolutamente nada. Ok? Exatamente. Então, pessoal, aqui, como nós vimos até na tela passada, eu estou aqui com a minha característica vigente. Como é que a gente lida com esse histórico aqui nessa tela? Ícone dos 3 pontinhos aqui, olha só. Eu posso alterar o período dessa característica ou criar uma nova versão. Qual é a funcionalidade da nova versão? Estou pensando aí em atualizar o meu documento. Então, eu já venho aqui em criar nova versão e já vou fazendo lançamentos futuros para ele. Eu já posso atualizar o documento sem ter perda de nada do vigente, de nada do que eu já fiz aqui. Assim como eu posso aqui visualizar as outras versões. Então, a gente está com a versão vigente aqui, que iniciou em 15 de setembro de 2021 agora. Clicando aqui em visualizar as outras versões, eu tenho aqui, ó, o meu histórico. Ah, eu quero ver a minha versão passada do documento, como é que ela estava. Só clicar aqui. E aí o SOC vai me direcionar para a versão anterior que eu tinha. Quantas versões anteriores eu tiver? No nosso caso aqui, a gente só tinha uma. Mas se eu tivesse outras aqui, eu poderia escolher. E aí eu tenho aqui as informações, como o Ney observou, na versão anterior, que foram preservadas. Elas continuam aqui, inclusive até com outro valor de medição, em datas que nós colocamos aqui previamente. Tudo bem, pessoal? Até aqui, tranquilo? Bom, aí a gente tem um ponto que nós não abordamos ainda, né, Ney? Como é que a gente faz para habilitar essa gestão de característica do risco? Exato. O pessoal tá tudo, eu tô acompanhando aos poucos aqui no chat, mas tá todo mundo, como é que eu faço aqui e tal? Mas é super simples, pessoal. O Pedro vai mostrar aí pra gente. E aí, chegando lá, eu vou fazer algumas observações em relação a esse parâmetro, tá? Não é algo complexo. Vamos lá. Vamos lá. Habilitando aqui a nova gestão. Eu vou acessar aqui o cadastro de empresas. Então, vou vir aqui no menu, cadastros, estrutura, empresa/cliente. Aqui a gente tem uma relação de empresas cadastradas. Eu vou acessar a empresa corrente aqui mesmo. Vou vir nesse parâmetro aqui, ó. Parâmetros gerais. Vou alterar. E aí, a gente tem um parâmetro aqui embaixo, ó. Habilitar a nova gestão de histórico da característica do risco. Temos algumas opções aqui. Herda da empresa principal. A gente pode ter isso configurado lá na empresa principal já. Se eu vou habilitar essa nova gestão ou não vou habilitar a nova gestão. Então, aqui, nesse caso, a gente deixou habilitada essa nova gestão. Aí nós temos alguns poréns, algumas observações quando nós habilitamos aqui esse parâmetro, porque não basta só habilitar isso aí, né, Ney? Exatamente. Aí o pessoal fica muito preocupado. Poxa, eu acabei de habilitar aqui, mas eu não estou conseguindo enxergar. Realmente, pessoal, de pronto, vocês não vão conseguir enxergar essa nova interface, tá? Ela tem um processamento aí, ela ocorre esse processamento durante a noite, tá? Por quê? Porque ele tem que fazer a conversão desses campos, a conversão da interface. Então, não é algo que dá para fazer de pronto, tá? E, Ney, mas por que não, desde fevereiro, como você comentou, que já existe essa tela, por que não está habilitado para todo mundo? Porque, como vocês viram, se a gente vira a chavinha para todo mundo, né, poxa, os clientes iam ficar extremamente perdidos, porque por mais que o preenchimento é simples, mas vai gerar um impacto gigantesco, né? Isso é muito operacional da segurança, você muda de um dia para outro, vai complicar geral. Então, é tanto que a habilitação dessa opção aí, desse campo,
ele é permitido fazer empresa por empresa. Então, você quer uma empresa, uma assessoria, que tem diversos clientes, atende diversas empresas, você pode ir fazendo por amostragem. Eu pegando um exemplo, ó, cliente, a gente vai migrar aqui, estamos nos adequando para atender a nova NR1, novo PGR, enfim. Vou começar a trabalhar com você nesse sentido aí, né, pegar uma empresa específica e ir trabalhando e se adequando, ajustando os processos internamente. Tá? Então, seria essa a ideia. Não virar a chave para todo mundo, que aí, num primeiro momento, por exemplo, hoje, né, estamos com 240 pessoas aí online, para muitos desses 240 é o primeiro contato. Imagina se a gente vira a chave aí para todo mundo, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. E aí, lógico, se quiserem eu quero a partir de amanhã. Então, hoje vocês mexam nesse parâmetro, habilitem para que amanhã vocês enxerguem essa nova tela aí, tá bom? Então, ela demora mesmo, não é de imediato, não é um erro do sistema. Putz, não é acesso. Lógico, né? Se você não tiver o acesso à nova tela que o Pedro vai entrar aí na sequência, lógico, do PGR, você não vai enxergar, obviamente, mas a partir do momento que você tem acesso ali à tela de caracterização do risco, se já está essa chavinha aí virada, você já vai conseguir enxergar aquela nova tela, tá? Eu estou acompanhando o chat ali, algumas perguntas, fica difícil a gente responder todas. É verdade. Uma delas ali perguntou, mostra o caminho de novo para a gente habilitar. Por favor, Pedro. Aqui. Então, vamos lá. Vou até voltar aqui na nossa página inicial. Habilitando o parâmetro, a gente vem aqui, ó, cadastros, estrutura, empresa / cliente. A tela 337, tá? Cadastros, estrutura, empresa / cliente. Cliquei aqui, ó, tela 337. Aqui eu vou escolher a empresa, seja ela minha, no caso de um SESMIT, ou o meu cliente, se eu for um prestador. Eu vou escolher a empresa que eu quero habilitar esse parâmetro. No nosso caso aqui, eu vou pegar a empresa corrente, a própria empresa. E dentro da tela 337, a gente tem aqui, ó, parâmetros gerais. Importante frisar aqui, o Ney acabou de falar, mas eu vou repetir. A pessoa que estiver fazendo isso, ela precisa ter no perfil de acesso dela permissão para fazer isso. Se ela não tiver permissão a acessar essa tela 337, ao cadastro de empresas, ela não vai conseguir, tá legal? Então aqui, ó, parâmetros gerais. Dentro de parâmetros gerais, na aba geral mesmo, a gente tem aqui, é a última opção da aba geral. Habilitar a nova gestão de histórico da característica do risco. Então, para quem pediu o caminho, a gente repassou aí. Tá? Vendo ali algumas perguntas, estão dizendo como fica a cópia da característica do risco. Até a Rosana que está perguntando. Rosana, fica dentro da tela de característica do GHE, tá? E a gente pode copiar. Vou demonstrar aqui, mostrar a opção onde é que ela está aparecendo. Só um instantinho. É o outro GHE. Então, tá vendo aqui, ó. Copiar GHE. Cópia de GHE. A mesma. Marcos perguntando, favor explicar pelo cadastro de USC. O passo é o mesmo, Marcos. Habilitando o parâmetro, você vai enxergar essa tela aqui quando você for caracterizar o risco. Você já é feito lá no grupo de exposição. Exatamente. O que muda, a única coisa que muda é a partir da característica. A aplicação do risco, ela continua da mesma forma. Você vai lá, aplica o risco, só muda a partir da característica. E aí, para a gente finalizar a nossa apresentação aqui, o Ney até deu o gancho e eu vi que o pessoal está pedindo. Como é que faz o PGR? Como é que faz o plano de ação? A gente deixou nessa tela nova aqui, nos 3 pontinhos, um atalho, além das versões, da nova criação de nova versão, alteração do período, um atalho para a tela nova aqui, da geração do documento, PGR.
Tá. Antes, só um ponto de observação aqui que eu estou vendo aqui no chat. Muito bem observado aqui em relação ao André. O André Santos, que até comentou, esse processo de mudança de tela, ele é irreversível, tá? Bom lembrar isso para vocês. A partir do momento que eu viro para essa nova tela de característica, eu não consigo voltar ao formato anterior. Esse também é um dos motivos da gente não ter virado a chave para todo mundo, entendeu? De uma vez, exato. Para todo mundo, por conta disso, tá certo? Então, não, ele é irreversível. Vim para esse formato, ok, é assim que eu vou trabalhar, tá? Então, fica esse detalhe aí que eu acabei... Boa, Ney. Pergunta feita pelo Simão também aí, que é a mesma. Uma vez que a gente migrou para esse formato da nova característica, processo irreversível, a gente não volta. Só para finalizar, a Emanuele perguntando, ou seja, nesse formato não é mais possível emitir o PPRA? Não é isso, Emanuele. Não é isso. O PPRA continua. Olha só, eu tenho ele aqui, ó, relatórios legais, PPRA. Eu vou emitir da mesma forma, tá? O que acontece é a gestão da característica é que ela fica atualizada. E trabalha com versões. A partir de agora é obrigatório. Antes da gente conseguir aplicar o risco e não colocar a data início, a partir de quando aquela condição existia na empresa. Hoje não, hoje passa a ser obrigatório com essa nova tela. Então eu tenho que informar, olha, essa condição que eu estou incluindo aqui de risco existe a partir desta data. Então eu tenho que ter isso, tá? Alguém perguntou, mas podemos manter a tela clássica nesse modo? Deixa eu ver quem perguntou aqui. José Tavares, pode sim, ó. A gente tem esse botão aqui em cima, versão clássica. Cliquei nele. O SOC pergunta, deseja voltar para a versão clássica da tela? Algumas funções e campos não estarão presentes. Por quê? Campos específicos referentes ao PGR estão apenas na tela nova. Na tela antiga são campos compartilhados, que servem tanto para o PPRA quanto para o PGR. E a gente pode voltar para ela no momento que a gente quiser. Eu vou clicar aqui em versão clássica e eu tenho a tela aqui, a tela antiga aqui. Posso voltar para a nova a qualquer momento. Clico aqui em experimentar e eu estou na tela nova. Tá legal? Emitindo o documento que eu vi que bastante gente aí falou. Olha só. Clicando nos 3 pontinhos aqui da característica, a gente tem um atalho para PGR. Tela 1283. Para quem utilizar a tela antiga, que não vai ter este ícone, ele está aqui, ó. Essa tela 1283 a gente acessa por meio desse menu. Tarefas, programas de gerenciamento de riscos ocupacionais, o nosso próprio PGR. Então, aqui, pessoal, como o Ney explicou lá no início, PGR é um documento dividido em 2 partes, onde a gente tem um inventário de riscos, que basicamente é a caracterização dos riscos no nosso ambiente. Então, a gente tem aqui um inventário de riscos da unidade Guarulhos com 2 GHEs. E aqui a gente consegue consultar o que foi caracterizado. Por exemplo, aqui no GHE de manutenção, temos algumas informações aqui lançadas. Isso é um formato de um dashboard, né? Que a gente chama de cards, né? Os cards. Exatamente. Então a gente consegue ter realmente aí a gestão, né? Isso faz parte da gestão, coisa que a gente não tinha e não tem nas versões anteriores, com o formato antigo e tal. Então, por isso que é importante fazer o lançamento da característica dentro desse novo formato, tá? Para que a gente tenha esse tipo aí de informação, tá? Para apoiar na gestão, tá certo? Então, como o Pedro está mostrando ali, ó, a parte de risco, nível de risco, de acordo com o que você alimenta, a parte da medição, os EPIs, EPCs, isso também é muito importante, né? A gente informar lá na tela de característica do risco, tá? E aí você vê que ele já começa a buscar também informações relacionadas a exames, quantos exames estão vinculados àquele GHE, né? Aquela condição, GHE não, né? Aquele risco, na verdade, tá? Então, como a gente vinculou um risco de ruído, ele está trazendo uma audiometria que já está vinculado, enfim. Tá? Então,
é bem importante isso. E conforme o Ney falou, olha só, nesse dashboard aqui a gente tem um GHE onde nós aplicamos o risco de ruído. Ele já puxou aqui para a gente, ó, que esse pessoal precisa fazer um exame. Clicando aqui no quadrinho de exames, ele mostra audiometria. Como nós criamos essa empresa aqui para demonstração, está marcando 0 e 0, mas na prática já vai mostrar para vocês quantos funcionários fizeram os exames e quantos estão com exames vencidos ou não foram realizados por exame. Então, a gente tem essa visualização aqui. Além disso, a medição, olha só, a gente tem um gráfico aqui do histórico da medição. Ele vai trazer em destaque a medição atual e aqui do lado, as medições que foram feitas nesse período. Então, eu tenho aqui uma medição de 86 decibéis feita no dia 22 de setembro de 2020. Depois, a gente tem uma medição aqui, ó, feita em 15 de janeiro de 2021. E uma outra medição aqui feita agora, recentemente, 21 de setembro de 2021. Então, o histórico de medições a gente consegue consultar aqui de forma gráfica. Exatamente. Você vê que ficou uma interface bem, bem intuitiva, né? Como o SOC ele sempre trouxe isso, né, na cultura, né, de ser intuitivo, mas essa tela tornou ainda mais intuitivo, né? Facilitar a gestão, tá? Esse é o objetivo aí do PGR, né? Pessoal, tô tentando acompanhar vocês aqui nas perguntas. Teve uma pergunta aqui do Arnaldo que eu achei interessante. Se eu mudar hoje o parâmetro, vai impactar o formato e o texto do meu relatório do PPRE? Arnaldo aqui está perguntando. Não vai, Arnaldo. Não, absolutamente não nada. impacta. Como o Ney falou, tudo que você fez anteriormente fica preservado. E o texto do relatório do teu PPRA, quando você cadastra um texto padrão lá, você pode e deve cadastrar um texto padrão específico para o PGR. Então, o texto de um documento não vai alterar o texto do outro. A gente não tem relação nesses pontos. Os indicadores que a gente está vendo nessa tela do PGR nada mais é do que os riscos que foram caracterizados, né? O que tem de novidade além nessa tela aqui é essa aba, plano de ação, onde a gente deve cadastrar aqui o plano de ação, as ações que a gente deve tomar aí no período. Cadastramos uma aqui de exemplo, que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, checagem de obstruções. Então, tá aqui, ó. Uma tela, vou editar, onde a gente pode colocar a descrição da ação a ser tomada e classificá-la aqui com alguns status. Se essa ação está pendente, está em andamento, se ela foi concluída, qual é a prioridade dessa ação, data limite da ação ou um período para eu realizar essa ação, eu posso escolher isso aqui, vou pôr uma data limite aqui. Assim como o nosso cadastro de atividades, o SOC pode disparar um lembrete para os responsáveis dessas ações. A gente pode sinalizar aqui quais são os responsáveis. No campo contexto, a gente pode dizer onde se aplica essa ação. Ela vai ser em toda a empresa, ela vai ser numa unidade específica, ela vai ser dentro de um GHE específico. Eu posso escolher isso aqui. A categoria da ação e aqui um comentário. Eu vou colocar aqui um comentário para a gente ver o que acontece. Apresentação do meu SOC. Só aproveitando aí para fazer uma pequena observação, nessa tela aí, quando a gente chega no processo do plano de ação, é onde a gente tem o final daquele PDCA, né? Então você está concluindo ali, você está colocando ações para né, fazer o controle, né? E também quando você conclui uma ação, aí você retorna lá o ciclo de novo. Você concluiu a ação, então você vai lá planejar, né? Fazer, acompanhar, né? E de novo, é sempre esse ciclo. É um documento vivo, né? É um gerenciamento, não é um documento. Né? A gente se concentra muito no documento que ainda tem aquela cultura do PPRA, do papel, não. É um gerenciamento, tá? Então, isso é legal também, trazendo aí, porque, principalmente público, aí, assessoria, a questão da parceria agora, que tem que ter mais do que nunca, a comunicação entre as áreas, a integração entre as áreas, porque isso daí vai ser
é um ciclo contínuo. Isso aí, Ney. Só para a gente aproveitar aqui a reta final, tem uma pergunta que eu considero importante também, que a Emanuele fez aqui. Ó. Já temos os riscos cadastrados na base de dados do GHE. Quando formos criar o PGR, preciso apenas copiar o GHE e inserir no PGR? Não há nem necessidade disso, Emanuele. Não há necessidade. Se você já tem os riscos cadastrados e lançados dentro do GHE, para o PGR, o que vai mandar é a vigência. E quando você habilita a nova tela, você, como o Ney disse, não perde o que foi feito. Tudo já vai estar pronto para que você utilize no PGR. Você não vai perder nada, não vai precisar copiar novos GHEs para utilizar exclusivamente no PGR. Aquilo que você já aplicou para a elaboração do teu PPRA, continua e você pode e deve aproveitar na emissão do PGR. Isso aí, exatamente. José Tavares aqui perguntando se podemos gerar relatórios de vigências anteriores. Pode sim, é só colocar a data de vigência com início retroativo e o final retroativo também. E aí você vai ter versões antigas do documento funcionando. Nem eu acho que era isso que a gente tinha para passar, né? Acho que a gente conseguiu aí passar todo o processo, lembrando que a tela, né, de característica do risco, ela é a porta de entrada para fazer o PGR, né? Então, o PGR ele está nesta tela, mas a porta de entrada das informações é lá a tela de característica. Então, pessoal, Exato. Mais do que nunca, tem que fazer todo o preenchimento corretamente, informar os EPIs, informar os EPCs. Questão de exame, você vê que tem uma participação da saúde ocupacional. Então, eu sempre reforço isso nas minhas implantações, treinamentos, consultorias que a gente vai fazer. Pessoal, tem que andar caminho estreito, as 3 áreas ali juntas, RH, saúde e segurança. E agora, mais do que nunca, né? Porque tem esse ciclo aí que tem que acontecer, né? Então, é isso. Boa, Taqueto, passamos aí para você. Bom, Pedro, Neylandro, eu agradeço imensamente aí o trabalho que vocês fizeram agora, a apresentação. Eu poderia concluir, então, 3 pontos importantes. Primeiro, a viabilidade de você, hoje, dentro do SOC, coexistir tanto a geração dos laudos do PPRA quanto o PGR. Então, isso aí já é totalmente possível. A facilidade que o usuário vai ter com o novo visual, a operação que ele vai ter dentro da nova tela de característica vai facilitá-lo. E mais do que isso, eu diria que mais importante é não haver retrabalho. Tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje para atender o PPRA, ele vai ser absorvido para o GRO, para o PGR, e quando virou a chavinha, no sentido de que você precisa ali só gerar esse laudo especificamente, você vai ter um trabalho adicional, que aí efetivamente é colocar o plano de ação para cada uma das caracterizações que foi desenvolvida. Fantástico, muito bacana, agradeço aí imensamente aí o show que vocês deram, a aula que vocês deram, tá bom? Muito obrigado. Imagina. Pessoal, muito obrigado aí, hein? Beleza, pessoal? Bom evento aí para vocês.